Reverências a todos, paz e simplicidade. Estou aqui no Templo da Pureza e Silêncio, no Brasil, para partilhar agora algumas direções da tradição taoísta. É sempre ensinado ao ser humano como a vida é. Porém, como a vida funciona e como ela é, muitas das vezes tem sido passado apoiando-se em superstições ou crenças que dificultam mais ainda a vida e a felicidade. Na cultura ocidental é muito transmitido a ideia do sacrifício para se chegar a algum lugar. Nós não conseguimos realizar alguma coisa através do sacrifício, e sim por meio da dedicação. O caminho espiritual para se progredir espiritualmente não é por meio do sacrifício, mas sim através do empenho e da dedicação legítima. Para que alguém consiga progredir na vida também, construir qualquer sonho que ele queira, ele precisa substituir a crença no sacrifício para a confiança na dedicação. As pessoas também possuem uma crença de que somente com muito esforço se consegue chegar a algum lugar. E todas as pessoas que têm alguma coisa em sua vida que parece não ter sido alcançada através de um esforço muito grande, que aquilo não é de mérito dela, que essa pessoa não deveria ter aquilo que tem. As coisas, elas são construídas através do movimento e do trabalho. E existe um esforço, realmente há uma força aplicada para se conseguir chegar a um resultado. Essa força aplicada, quando ela é exagerada, quando há esforço demais, a vida passa a se desgastar emocionalmente e fisicamente. Então tudo aquilo que uma pessoa constrói, ele não vai poder desfrutar. O esforço demais destrói a saúde mental e física. Assim não existe uma condição mais apropriada e adequada para se viver e se desfrutar daquilo que foi construído. O esforço, ele precisa seguir um ritmo. Cada pessoa possui um ritmo de força e esforço que ele pode desprender para realizar alguma coisa. E cada um precisa ter uma escuta que seja capaz de ouvir-se e perceber qual o seu ritmo e qual o seu grau de esforço. Não é muito esforço que vai me levar a um resultado, mas sim a aplicação contínua de um esforço. E esse esforço é a energia que eu aplico para mover e construir alguma coisa. Quando aplico esforço demais em um tempo curto, isso traz muito desgaste e trava o movimento da fluidez. Quando eu aplico um esforço adequado, isso não trava o movimento da lei da natureza, da fluidez, e põe em movimento aquilo que pretendo. Quando aplico um esforço adequado hoje e depois um esforço adequado amanhã e no dia seguinte, vou construir alguma coisa, um resultado. Mas quando há esforço demais aplicado, há desgaste demais e as coisas não acontecem tão rapidamente. É através da continuidade e da aplicação dessa força que nós vamos conseguir chegar a um resultado. Na cultura taoísta, nós sempre falamos de Wei Wu Wei, que significa uma ação vazia ou uma ação sem um grande esforço. Muitas das vezes
se interpreta isso como não ação, não agir. Porém, para falar disso, precisaríamos abordar de uma maneira mais abrangente o que significa para nós taoístas esse termo, Wei Wu Wei. Ele sempre vai estar acompanhado de Yu Wei. Então, o esforço, o movimento, conduz à quietude, conduz à ausência de esforço. Porém, explicar sobre isso será em outro momento. Por agora é só uma observação desse esforço que é aplicado, ou dessa força que é aplicada dentro de um ritmo e um equilíbrio que é compatível a cada um. Quando uma pessoa aplica esforço demais, que está além do seu ritmo e de sua capacidade, ele entra em um desequilíbrio e provoca esforço demais. Quando uma pessoa aplica um esforço que está dentro de seu ritmo e dentro de suas condições, essa pessoa não está fazendo muito esforço. Ele simplesmente está aplicando uma força que é coerente e que está coesa com o movimento da natureza. Uma outra coisa importante para observar é que tudo que uma pessoa tem é fruto de uma construção e do seu mérito. Quer seja que uma pessoa tem muito, quer seja uma pessoa tenha menos. Quando uma pessoa ela tem uma vida mais miserável, com muita escassez, isso é fruto de um resultado de uma construção. Quando uma pessoa é mais próspera, onde a sua vida possui várias coisas materiais que ela necessita e até mesmo coisas que ela não necessita, isso também é fruto de sua construção. Assim, a vida ela segue um processo de edificação. Cada um vai edificar a sua vida e ter nela aquilo que fluir a partir disso. Por isso, não existem vítimas na vida, há apenas autores. Para que uma pessoa progrida espiritualmente, não importa para o céu se essa pessoa é próspera ou se essa pessoa é pobre. Isso é irrelevante. Para o céu, se essa é uma pessoa muito rica ou se essa é uma pessoa que vive em uma casa feita de madeira, isso é irrelevante. Não é o quanto você tem ou o quanto você não tem de coisas exteriores que te levam ao progresso. É como você vive a vida. É como o ser humano tece a vida em relação à natureza e em relação aos outros. Não é o quanto você sabe, o quanto de conhecimento você tem. É apenas como você vive a vida, como ela é tecida em relação a tudo que você entra em contato. Uma outra coisa muito importante é o dogma e a crença no sofrimento, como meio de purificação, como meio de progresso e como meio de provar que você alcançou um certo estado mais elevado. O progresso espiritual, ele acontece através da experiência da alegria divina, através da experiência do amor, do contato com o amor. O progresso de um ser humano não é através do sofrimento, é por meio da alegria. Para que a pessoa possa progredir espiritualmente ou progredir internamente, essa pessoa precisa viver a alegria interior. O sofrimento é uma crença que através dele a pessoa vai se purificar. A purificação se dá por meio das experiências de amor. A purificação se dá por meio de experiências de bem-aventurança. O sofrimento produz mais sofrimento.
O sofrimento traumatiza o corpo, traumatiza a mente. As experiências de amor edificam o corpo e edificam a mente. O caminho espiritual para o progresso é um caminho de alegria, não é um caminho de dor. Nós progredimos através das experiências da leveza, da fluidez e da felicidade. A via pelo sofrimento é um caminho de traumatização. Assim, nós observamos que para o céu não importa o que você tenha, ou o quanto você tenha, ou o que você sabe e o quanto você sabe. Nós observamos esse ensinamento através de uma parábola muito antiga, de uma história muito antiga. Havia dois irmãos. Esses dois irmãos tomaram caminhos diferentes em suas vidas. Um dos irmãos decidiu ser um monge e renunciar a tudo. Afastou-se das pessoas, afastou-se da cidade e de todas as coisas naturais e comuns à vida. Foi viver em uma caverna e possuía apenas uma tigela, com a qual ele saía todos os dias para buscar em uma vila próxima o alimento. O outro irmão, ele ficou na cidade. Ele construiu muita riqueza. Então ele conseguiu até construir um palacete e ele morava e vivia nesse palacete. Passando muito tempo, esse irmão, que era um monge, que estava na caverna, decidiu ir visitar o outro. Chegando lá no palácio, ele foi recebido com muita alegria e lhe ofereceu uma mesa muito farta de alimentos. Eles passaram a interagir e a conversar muito. Esse irmão, que era um monge, olhou e viu o quanto de luxo que aquela pessoa vivia, o quanto de coisas muito refinadas e finas aquele irmão dele possuía. Então, num certo momento, começou um incêndio no palacete. E esse incêndio ficou incontrolável. Então todos começaram a fugir do palacete. Eles conseguiram sair e quando estavam lá fora, ficaram olhando a chama consumir todo o palácio. Então esse monge disse ao irmão dele que havia esquecido a sua tigela de mendicância dentro do castelo. Então ele correu e saiu correndo para buscar a tigela. E esse irmão que estava lá fora disse a ele assim: não vá buscar a sua tigela, você vai morrer queimado. Isso é apenas uma tigela. Então o que acontece? Quando os mestres nos transmitem isso no mosteiro, eles falam o seguinte: não é o que você tem que te prende na vida e nas coisas, é como você vive com o que você tem. Esse irmão, que era muito rico e que tinha um castelo, ele vivia uma vida liberto. Ele não tinha apego a tudo que ele tinha conquistado. Ele usava e aplicava a elas as funções para as quais elas foram criadas. Porém, o desapego dele a elas fazia com que ele estivesse liberto. Entretanto, o monge, que não tinha nada, ele conseguiu se apegar meramente a uma tigela de madeira. E assim, quando essa tigela ficou no palácio, esse monge, com todo esse apego na tigela, ele estava em uma condição espiritual de desenvolvimento menor do que seu irmão, que vivia na riqueza e que vivia em meio às pessoas e trocando afetos. Esse outro monge vivia em um lugar onde ele não trocava afetos, onde ele se afastava dos outros. Mas isso não foi suficiente para que ele se libertasse. Vivemos uma prática de desapego e não um afastamento das coisas. Cada um vai criar o caminho de vida que deseja, que quer. E não há um modelo para todos. Há alguns que vão querer viver com muitas coisas. Há outros que vão querer viver com poucas coisas. O que é fundamental é que cada um siga um caminho mais natural,
e consiga se libertar na vida que ele tem. Um outro fundamento importante é observar que a perfeição está na imperfeição das coisas. Nós não buscamos uma perfeição. Nós procuramos, na cultura taoísta, viver o que é natural. Nós chamamos de grande naturalidade. Quando você procura uma perfeição, está tentando mudar a natureza. E a natureza, por si mesma, ela é harmonia. Não é perfeita. A vida não é perfeita. A vida, ela acontece pelo princípio da grande harmonia, Tai He. Então, nós precisamos mais observar a harmonia. Quando alguém, por exemplo, solta um peso muito grande sobre seus pés, isso vai machucar. E por que isso acontece? Porque é o resultado dessa ação, e isso é harmonia. As coisas se destroem, as coisas se restituem, isso é harmonia. Não existe no universo uma luta do bem contra o mal, das trevas contra a luz. O que há no universo é cada lugar existe naturalmente para o que ali está. Tudo que existe é natural. Cada um tem que tomar uma decisão para onde quer ir e o que quer ter em sua vida. Fazer uma escolha, estar em meio àquilo que lhe apraz, estar em meio àquilo que faz parte de suas decisões. Nós estamos vivendo a vida para viver as experiências da vida, não para resolver o passado. O passado por si só se esgota. Quando alguma coisa do passado retorna porque ela foi criada e ela vem para o presente, ela se esgota nesse momento. O que é necessário é desenvolver e despertar a sabedoria para lidar com a vida, com aquilo que acontece. Independente se isso vem de um passado de 10 mil anos ou de uma semana atrás, isso não importa. O mais fundamental é despertar a sabedoria para lidar com aquilo que está acontecendo agora. Porque a vida, ela acontece a partir do presente. Mesmo que nesse presente já contenha coisas que foram criadas há 1000 anos atrás. Uma outra coisa muito importante para nós observarmos na sabedoria taoísta é o sofrimento, ele existe não por causa do passado, mas devido à ignorância de como se vive no presente. Sobre a crença no karma, que é tudo aquilo que se criou antes. Essa é uma ideia básica do karma, mas não é exatamente isso que é o karma. Porém, aqui no Brasil, eu vejo as pessoas falando que aquela pessoa está sofrendo muito por karma. Bem, seguindo essa interpretação de karma, que não é a correta, isso é uma ideia errônea, mas seguindo essa ideia de que os sofrimentos que as pessoas estão passando é por causa de karma do passado, nós taoístas não falamos muito disso, de karma. Nós temos um outro princípio sobre esse movimento da vida. Mas, olhando para essa ideia de karma, nós podemos observar isso. As pessoas não sofrem por causa do karma. Não é o karma que produz o sofrimento. E a ignorância, a falta de discernimento mais profundo, ou a falta de experiências de paz divina e de felicidade divina, faz com que as pessoas não consigam alcançar um discernimento de como lidar com os acontecimentos. E a ausência desse discernimento gera sofrimento. O karma não gera sofrimento, é a ignorância que gera sofrimento. A virtude superior, as virtudes elevadas que nós procuramos cultivar e despertar, elas não estão relacionadas
ao quanto você é rico ou ao quanto você é pobre. Isso é irrelevante. Para despertar as virtudes, precisamos apenas do cultivo interior. Precisamos do Neigong, que são os treinamentos internos taoístas. Uma outra coisa muito importante para se compreender é que as pessoas são sempre ensinadas em uma doutrina de culpa. Então todos passam a viver uma vida praticando a culpa. É muito importante entender que responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Quando alguém assume uma responsabilidade, ele possui um dever de cumpri-la até aquele ponto que ele decidiu manter tal coisa. A culpa é um sentimento muito ruim que deixa as pessoas vulneráveis a manipuladores. Quando alguém sente culpa demais e se obriga a muitas coisas, que muitas das vezes não faz parte da sua responsabilidade, logo essa pessoa é percebido por outros com esse funcionamento, com esse padrão. Então esses outros vão manipular essa pessoa, pois eles sabem que ao fazer com que ela sinta culpa em relação a certas coisas, essas pessoas vão fazer o que eles quiserem, mesmo que seja em detrimento de si mesmas. Na vida nós temos responsabilidades, mas não culpa. E essa responsabilidade é preciso ser observada, o que é a sua responsabilidade, o que é a responsabilidade do outro. Esses são alguns princípios e são alguns fundamentos que gostaria de partilhar. São alguns tópicos importantes para se observar e conseguir se libertar intimamente.